Oi, pessoal da classe de batismo. Hoje nós vamos estar estudando a liberdade da nova vida, a conclusão do passado. Descubra a nova vida em Cristo. Aula 9, página 29 a 33. Eu sou o pastor Djalma, eu vou estar ajudando vocês a compreender melhor esse assunto hoje. A liberdade da nova vida, a conclusão do passado. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Então, queridos, nós vamos falar sobre a conclusão do passado, né? Nós cremos que somos novas criaturas quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, entregamos a nossa vida para Ele, nós nos tornamos uma nova criatura. E esse tornar uma nova criatura começa de dentro para fora, né? Começa lá no nosso espírito, naquela parte imaterial nossa que a gente não vê. Mas esta nova vida, ela deve, obviamente e naturalmente, ela deve manifestar-se em todos os âmbitos do nosso viver, né? Então, o que acontece? Existem muitas coisas em nossas vidas que nós precisamos deixar para trás, deixar de praticar, deixar de falar, deixar de fazer, né? E Paulo, ele diz isso, ele fala, eu não alcancei, embora ele tenha certeza de salvação, mas ele sabe que ele não alcançou tudo, mas ele também toma uma atitude de esquecer das coisas que já ficaram para trás. Então nós vamos aprender hoje sobre algumas coisas que nós precisamos deixar para trás, deixar de praticar nessa nova vida que temos em Cristo Jesus. Então a conclusão do passado implica em esquecer e finalizar, né? Nós vemos um exemplo aí na página 29, nessa figura que você vê, nessa imagem que você vê aí, na sua tela e também na sua apostila, de um treinamento de atletas, né? Os atletas, quando se preparam para uma maratona ou para uma corrida, né, eles se esforçam e eles usam alguns aparelhos monitorando eles, né? Prende-se um aparelho ao seu tornozelo, né, para que ele possa arrancar e sair correndo. Só que aquele aparelho que se prende ali, ele faz uma resistência para ele arrancar rápido. Então, por mais que ele se esforça, né, ele não consegue arrancar com muita rapidez por causa do peso. Fazendo isso de maneira repetitiva, né, ele vai ter uma maior força de arranque, né, para sair com mais força, com mais rapidez, né? Então, outro exemplo claro disso é a gente tentar arrancar um carro na ladeira. Quem já teve experiência, né? Você faz uma baliza na ladeira e depois você precisa sair com o seu carro. Aí você sabe que você tem que acelerar mais, né, e soltando a embreagem bem devagar para que você consiga, né, subir, né? Então você precisa ter mais força. Então, se nós queremos, para a gente entender aí e aplicar para a nossa vida, se nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa, queremos ter crescimento contínuo na vida da gente, experimentar as bênçãos de Deus de várias maneiras, nós precisamos ter essa arrancada forte. E para ter essa arrancada forte, precisamos deixar tudo do passado para trás. Não podemos ficar carregando bagagem pesada do passado na nossa vida, porque isso nos impede de crescer na vida espiritual e em todos os âmbitos do que Jesus nos prometeu. Você já vivenciou essa experiência, né? Quem sabe de arrancar um carro, ou de ter alguma coisa, sentir alguma coisa te prendendo, te atrapalhando para você crescer na sua vida, seja ela na vida emocional, na vida intelectual, profissional ou espiritual? Certamente você já vivenciou, não é? Pensa aí por um minuto se você a última experiência que você teve nessa área aí. Então, na vida cristã, como no esporte, como numa arrancada de carro, nós precisamos nos esforçar para avançar, né? Mas muitas das vezes nós estamos presos, nós não conseguimos. O que nos prende? Ou o que pode nos prender, né? Então, se nós não conseguimos ir em frente, é porque estamos presos a questões do passado. Então, o passado, ele pode nos prender. Nós podemos estar sendo bloqueados de receber as bênçãos de Deus, de ter alegria, de ter paz, né? De ter relacionamentos saudáveis por questões do passado.
Não é um chavão, não é um encantamento quando a gente diz, né, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso não é um chavão para dizer de maneira repetitiva e aí vai acontecer algo, não. Nós precisamos também tomar atitudes, posturas e deixar coisas que a gente é capaz de deixar, coisas do passado, para que a gente possa de fato ser, né, em realidade, em verdade, uma nova criatura. Então, tudo que você tiver na sua vida, né, de coisas do passado, você precisa deixá-las para trás. Eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu me converti, eu tinha vários ídolos. Por exemplo, eu gostava de Arnold Schwarzenegger, né, Sylvester Stallone, e eu era vidrado, né, nesses filmes, mas não era uma coisa apenas de assistir um filme. Eu tinha uma certa idolatria. Aí eu tive que deixar isso, né? Um certo dia o Espírito Santo me convenceu e eu abandonei, né, os pôsteres que tinha, os vídeos, os filmes. Eu deixei tudo para trás, porque aquilo estava me atrapalhando. Não só nessa área, como em outros atos que eu tinha, por exemplo, né, na minha vida, que também não ajudava no meu crescimento, né, me atrapalhava, né, às vezes justificar para as pessoas quando eu fiz alguma coisa incorreta, ao invés de aceitar o erro, tantas outras coisas. Eu sei que você também tem questões na sua vida aí, relacional, na sua maneira de lidar com o dinheiro, não é? Que pode estar te atrapalhando a crescer, que pode te atrapalhar a ter um crescimento normal na vida cristã. Então a questão isso não é automático, né? Isso é um processo e a gente precisa tomar passos nesse processo de transformação. Quais são as possíveis áreas do passado que uma pessoa hoje tenha de concluir? Quais são as áreas do seu passado que você precisa concluir? Então existem algumas áreas, no geral, todos nós precisamos. E existem áreas específicas na nossa vida que a gente precisa concluir. Por que você não aproveita esse momento da aula agora, né? Dê uma pausa no vídeo e pare para pensar e coloque diante de Deus, né? E ore, peça a Jesus, peça ao Espírito Santo para te iluminar. E hoje mesmo você pode confessar e abandonar isso, né? E se existe algum utensílio, alguma coisa física também, que você possa destruir, jogar fora, para que você possa realmente ser livre. Então precisamos concluir com o passado para a gente avançar na liberdade da vida cristã, né? Isso é fundamental e você precisa fazer um checklist, você precisa descobrir essas áreas, né? Nós vamos citar umas aqui. Primeiro ponto, renúncia a doutrinas, práticas e objetos ligados a outros deuses e crenças, na página 30. As doutrinas, práticas e objetos dos deuses e crenças anteriores, elas são compatíveis com a sua nova fé? Tem muitas pessoas, por exemplo, um exemplo claro, muito simples, né? Tem gente que tem, às vezes, um terço, né? E usa aquele terço. Não, eu gosto disso. Mas, na verdade, isso é coisa de uma prática religiosa sua antiga, quando você não cria em Jesus. Jesus nos fala que devemos crer nele e a nossa vida é uma vida de fé, né? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, nós não devemos usar patuás, terço e coisas semelhantes, né? E tantas outras coisas, às vezes livros, né? Livros que ensinam doutrinas erradas, livros de outras religiões, você talvez gostava e gosta desses livros, mas você precisa renunciar a isso. Jesus diz que ele é o único, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é único, ele é exclusivo, né, para trazer salvação. Ele é o único mediador entre você e Deus, né? Então, é muito importante você renunciar toda a fé incompatível com a pessoa de Jesus, tudo aquilo que às vezes coloca Jesus como segundo, como terceiro na sua vida, isso precisa ser renunciado. Aí você pode também dar uma pausa na aula e começar a lembrar aí de algum objeto, de alguma coisa que você tenha que não faz parte de crença e prática cristã, tá joia? E se você precisar de ajuda também, você pode ligar para um pastor, pode ligar para mim, pode entrar em contato conosco que a gente vai te orientar sobre isso, né? O que é, o que não é, tá joia? Renunciando então,
Nós vemos um exemplo claro, né, no livro de Éfeso, não temos aí o texto bíblico, mas diz que os convertidos da cidade de Éfeso, quando Paulo pregou para eles, eles ajuntaram os seus livros de feitiçaria, queimaram tudo em praça pública, né? A razão disso era da fé em Jesus ser incompatível com aqueles objetos que eles tinham, que eram de outras crenças, né? Então, Jesus ele está no nosso meio através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mostrar para você, né? Não é nós chegando na tua casa, pegando as coisas, quebrando, não é nada disso. O próprio Espírito Santo vai te falar, e quando ele te falar, se você precisar de ajuda, a gente está aqui para te ajudar. Então, no livro de Êxodo também nós vemos isso, né? O texto diz: não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Então, se você tem algum objeto, imagens ligadas a Cristo, alguém pode dizer assim: qual que é o problema? Eu tenho lá a imagem de Cristo, ele lá crucificado, pregado lá na cruz. Que problema tem isso? Muito. Na verdade, o nosso Cristo ele não está pregado no madeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós não precisamos olhar para uma cruz para a gente ver Jesus. Nós olhamos para dentro de nós, ele habita em nós através do Espírito Santo. Ele é Espírito, né? Então é muito importante a gente entender para que a gente possa se relacionar com ele através do Espírito Santo que foi dado a mim e a você. Você tem uma pessoa que habita dentro de você, que mora em você. É o Espírito Santo, ele representa Jesus, né? E é através desse Espírito que você conversa com Jesus, que você conversa com o Pai. É o Espírito Santo de Deus. Então, como eu já lhe disse, eu mesmo abandonei muitas dessas questões, desses objetos, dessas imagens. Imagem, por exemplo, que a gente tinha na nossa casa, a gente desfez, né? E livros também a gente destruiu, e muitas outras coisas a gente precisa continuar fazendo para a gente realmente terminar com o passado. Segundo, nós precisamos também fazer acerto de contas com pessoas, instituições ofendidas ou pessoas prejudicadas, né? Como você pode ter ofendido ou prejudicado pessoas, instituições no seu passado? Então, às vezes você ficou devendo uma pessoa e agora você se converteu. E você ficou quieto, nunca mais falou em pagar ou acertar um dia. Então, o correto é você procurar essa pessoa, não é? Se você tem dificuldade para pagar, fala para ela que você pode dividir isso aí em longas prestações, ou se você tem condições de pagar, vai lá, leva o dinheiro para essa pessoa, devolve, acerta contas. Às vezes você tinha raiva, tinha ódio de alguém, vai lá, perdoa essa pessoa. Às vezes você não estava conversando com alguém há muito tempo, agora você é crente, vai lá, conversa com essa pessoa. Não há necessidade que você mantenha um contato direto com ela, mas você precisa acertar, precisa mostrar não para eles, mas para Deus, né? Para os demônios no reino espiritual, né? Que você agora é uma nova criatura. Desliga de tudo aquilo, né? Que pode te prender ao passado e pode te impedir de avançar na sua nova vida. Muitas pessoas aceitam Jesus, são batizadas nas águas, mas não fazem acerto com as questões do passado, não concluem com o passado. Então, por isso, não crescem, né? Então, as bênçãos de Deus estão aí para quem é uma nova criatura. Acertando as contas, nós temos o exemplo de Zaqueu, em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22. Né? Zaqueu era um homem, né, cobrador de impostos, que havia furtado muitas pessoas, causou muito prejuízo para muitas pessoas. E depois que ele se encontrou com Jesus, né, ele procurou acertar a conta com cada uma dessas pessoas. E ele falou que ele iria pagar a cada um e iria devolver até 4 vezes mais aquelas pessoas que ele havia prejudicado. Então, da mesma forma, somos nós. Zaqueu é um exemplo de pessoa que foi salva, é um exemplo de pessoa que se converteu, né? E nós devemos seguir esse exemplo dele e procurar essas pessoas e acertar as contas, né? Se ao invés de ser o ofensor você foi ofendido, também você pode acertar as contas. Como? Liberando perdão. Então eu quero pedir mais uma vez a você que dê uma pausa novamente, né? E pense aí em pessoas que você precisa acertar contas. Terceiro, regularização ou abandono de relacionamentos impróprios, né? Às vezes você converteu, você agora é uma nova criatura, né? Você está
vivendo junto com alguém, mas também não tomou a decisão, né, de se casar, de acertar sua vida diante de Deus, diante das leis. Então esse é o momento para você planejar, né? Não quer dizer que você tem que ouvir esse áudio, sai e vai fazendo as coisas assim, né, rapidamente, não. Mas você pode agora colocar no seu coração: eu quero regularizar minha vida, né, em todos os aspectos, né? Eu quero abandonar os relacionamentos impróprios. Às vezes você está relacionando com uma pessoa de maneira imprópria. Você não é casado, mas você está aí, né, tendo relacionamento íntimo com a pessoa, sendo que você não é casado. Isso não agrada a Deus, isso vai te impedir de crescer espiritualmente. Então, por que você não acerta, você não casa, você pelo menos planeja fazer esse acerto na sua vida? Hoje no mundo tudo é permitido, não é? Existe um relativismo muito grande e uma permissividade muito grande no mundo. Então, assim, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. A nossa regra de fé, de vida, de prática é a palavra de Deus. Deus vai lhe dar condições de regularizar a sua vida. Deus que está te chamando para acertar é o Deus que tem poder para te ajudar a acertar. Ele não vai pedir para você algo que você não é capaz de fazer. Então você pode hoje tomar passos para acertar a sua vida, né? Agora pense por um momento novamente. A Bíblia, ela é um livro de absolutos, ela não é um livro de relativos. Cada um faz o que quer, como acha que é certo, cada um interpreta a Bíblia como quer. Então a gente sabe que essas questões, a Bíblia já tem uma palavra direcionada para a gente. Então, mais uma vez, tome aí uns minutos e comece a pensar em como você pode regularizar ou abandonar relacionamentos impróprios. Quando eu falo relacionamentos impróprios, às vezes você já é até casado, mas a maneira de você se relacionar, por exemplo, com o seu cônjuge, com os seus filhos, né, com gritaria, brigando, com abuso, né, às vezes abuso físico, às vezes abuso psicológico, tudo isso são questões que importam sim para Deus, são questões que Deus quer agir, são áreas que Deus quer mudar, que Deus quer transformar. Então, pare aí um momento e pense também nessa regularização, no abandono de relacionamentos ou no abandono de atitudes impróprias dentro dos relacionamentos que você pode estar vivendo. Eu me lembro que quando eu me converti também, eu tinha tendência às vezes, né, de pressionar as pessoas para fazer as coisas. E quando eu me converti, né, eu nem percebi, mas depois de um tempo eu entendi que isso não agradava a Deus. Nós não devemos estar pressionando as pessoas, né? Nós devemos ser educados, ser gentis, né? Nós não podemos ficar pagando mal com mal, né? Às vezes a gente quer descontar, quer tirar desforra. Tudo isso não agrada a Deus e nós temos que concluir com isso. Então, Deus nos relacionamentos afetivos, né? O grande projeto de Deus, quando se fala para os seres humanos, são os relacionamentos, né, afetivos, onde para Deus só existe um, né? É o casamento. Então, para a Bíblia, o casamento se dá entre homem e mulher. Não existe para nós casamentos entre homoafetivos, homem com homem, mulher com mulher. Isso não é bíblico, isso não é a palavra de Deus, não é a vontade de Deus, né? Então, foi assim que Deus criou, esse é o projeto de Deus. E nós devemos nos manter nele. E também tudo que existe dentro do relacionamento conjugal, do casamento, Deus tem um padrão, né, de relacionamento, de comunicação, né, de relacionamento sexual para os casados. Então Deus tem um padrão para tudo isso, né, de finanças, como administrar as finanças, como criar os filhos, como relacionar o homem com a mulher com o homem. Então todo também e qualquer relacionamento ou prática fora desse padrão de casamento e fora dos padrões bíblicos de Deus para o casamento é irregular, é impróprio e pode impedir o nosso avanço na vida. 4. Abandono de vícios e práticas impróprias. Temos aí uma figura, uma imagem mostrando pessoa no uso de drogas ou de remédios, né? O uso excessivo de remédios, né, pode ser tido como drogas, né? Então isso não é a vontade de Deus, primeiro que vai destruir o nosso corpo, não é? Nós somos templos do Espírito Santo, né? Outro vício pode ser uma fornicação, pode ser um adultério, pode ser uma prostituição, pode ser uma pornografia, são vícios contra o corpo. E o que acontece? O seu corpo é
templo do Espírito Santo. Ele não pertence a você mesmo, ele pertence a Jesus, porque Jesus comprou o seu corpo pela morte dele, né? Na cruz do Calvário. Ele comprou a sua vida e comprou o seu corpo. E ele deu o seu corpo para o Espírito Santo habitar nele. O Espírito Santo agora ele habita dentro de você, né? Você tem alguém morando dentro de você. Então todo vício e hábito que escraviza, ele destrói a sua vida e destrói o templo que é de Deus, que não é seu, porque na verdade o seu corpo não pertence mais a você. Ele foi comprado por Jesus. Drogas legais e ilegais, bebidas alcoólicas, cigarro, medicamentos, maconha, cocaína, crack, etc. Jogos, comida em excesso, sexo fora dos padrões da palavra de Deus, bebedice, né, glutonaria, tudo isso são coisas que desagradam a Deus. E o Espírito Santo é a pessoa que vai falar dentro de você de uma maneira muito suave, mostrando para você aquilo que te incomoda. Aquilo que te incomoda, incomoda a Deus, né? E aquilo que Deus que está incomodando a Deus está impedindo você de crescer na sua vida com Ele. Então vamos abandonar aí os vícios e práticas, um a um, não é? Você não precisa ficar aí meio que esclerosado, preocupado, o que vai acontecer, eu não consigo deixar. Tome passos de fé, né? Tome passos de abandonar. Existe, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar para você exatamente agora algum passo que você pode tomar para você abandonar isso aí. Então, libertando-se e abandonando os vícios, né? Página 33. Se você tem algum vício, entregue a Deus, peça a Ele que Ele vai te libertar. Disponha também a abandonar, disponha a tomar algum passo, né? Disponha-se a tomar algum passo. Se uma pessoa fuma vários maços de cigarro num dia, talvez ele não vai deixar vários maços no dia. Mas se ele for cortando pela fé, colocando diante de Deus em oração, se ele for cortando um, corta dois, corta três, ele vai ficar livre disso. Há poder no nome de Jesus para te libertar, não só do cigarro, como das drogas, da bebida, da pornografia, de qualquer outra coisa. Há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Deus, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje você está ouvindo e está vendo, é a verdade, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem poder para te libertar. O Senhor já nos libertou da condenação do pecado e Ele deseja nos libertar do poder do pecado dia após dia, dia após dia. Ele já nos libertou da condenação do pecado. Você já é uma pessoa nova, é uma nova criatura, você vai para o céu. Agora Jesus quer te libertar do poder do pecado que Ele tem e que Ele tenta ter sobre a sua vida, para você liquidar com muitas das coisas que você tem do passado. E o pecado não tem domínio sobre você. O Senhor disse na palavra dele. Então, eu vou estar concluindo essa aula, né? Eu creio que Deus, Ele falou e vai continuar falando com você, né? E eu peço mais uma vez que você entenda a necessidade que você tem de concluir com o seu passado para você prosseguir na liberdade que você tem em Cristo Jesus. Eu sei que você teve experiências com Jesus, né? Jesus, Ele fez algo na sua vida e Ele está fazendo algo na sua vida. A paz que você tem, né? A confiança que você tem em Deus, tudo isso é obra do Espírito Santo. Mas para que isso continue na sua vida, você precisa realmente concluir com o passado. Então feche os seus olhos, eu quero ministrar para você durante os minutos finais da aula e depois você leia a sua apostila nas páginas referentes a essa matéria que já foi falado. Nós vamos mandar lá no seu WhatsApp as tarefas para você fazer. Faça isso, faça no momento de devoção, né, a Deus, como se fosse um devocional. Ore, coloque tudo diante de Deus e Deus vai abençoar a sua vida de maneira muito grande. E esteja preparado para a data do batismo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço pelo Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, que estão participando dessa aula, Senhor Deus, de preparo para o batismo. Eu agradeço a Ti pela obra que o Senhor já tem feito na vida deles, por o Senhor os tirar das trevas e os transportar para a luz, por o Senhor ter feito neles e operado neles um novo nascimento.
Pai, nesta hora também, eu ministro agora, Senhor, que o Senhor continue operando a salvação na alma deles, na vida deles, Deus, nas reações, nas ações, nos sentimentos. Deus, continua operando, Pai, a tua boa obra na vida de cada um deles. A tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E eu ministro agora libertação, Pai, seja na área física, na área emocional, na área de objetos, ó Pai, na área de relacionamentos, na área financeira. Eu abençoo a vida, Pai, do teu filho, da tua filha agora. Eu te peço que o Senhor fortaleça eles, ó Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e concede a eles graça, Deus, para concluir com muitas coisas do passado agora, porque eles são nova criatura. Tudo se fez novo na vida deles. Eu oro em o nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.